Nessa aula será feita a resolução da quarta lista de exercícios que aborda o conteúdo de matrizes. Iniciando a resolução das questões da lista comentando sobre a resolução da segunda questão. Seu enunciado é: faça um programa que preencha uma matriz de tamanho L por C, e crie uma nova matriz sendo ela a matriz transposta da matriz L por C. Inicialmente explicaremos o termo matriz transposta. Uma matriz transposta é uma matriz obtida por meio da troca de posição entre linhas e colunas de uma outra matriz. Iniciando agora a resolução da questão, começaremos criando nossas variáveis contadoras para nossas estruturas de repetição e outras duas variáveis para armazenar as dimensões de nossa matriz. Em seguida, pedimos ao usuário para informar o número de linhas e colunas de nosso vetor original. Depois, com essa informação, criamos nossa matriz e nossa matriz transposta. Observe que na criação das matrizes seus valores de linhas e colunas estão invertidos. Com nossas matrizes criadas, iniciaremos agora o processo de obtenção da nossa matriz, utilizando duas estruturas de repetição, onde a estrutura externa irá repetir L vezes e a estrutura interna C vezes. Com a matriz devidamente armazenada, utilizaremos duas novas estruturas de repetição, onde a estrutura externa irá repetir L vezes e a estrutura interna C vezes. Dentro desta repetição armazenaremos agora os valores de nossa matriz original em nossa matriz transposta. Para isso devemos trocar os elementos de linha por coluna da matriz original em nossa matriz transposta. Com essa informação nos trocaremos a ordem dos contadores de repetição, os quais usamos para indicar a posição que devemos armazenar os valores. Ou seja, o contador que indica a posição de linha da nossa matriz original usamos para indicar a posição da coluna em nossa matriz transposta, e a que indica a posição da coluna usamos para indicar a posição da linha. Por fim, basta imprimirmos nossas matrizes. Comentaremos agora a resolução da terceira questão. Seu enunciado diz: faça um programa que preencha uma matriz de tamanho L por C e verifique se esta matriz é uma matriz identidade. Para iniciar a resolução desta questão, explicaremos o termo matriz identidade. Uma matriz identidade é como uma matriz que possui todos os elementos iguais a zero. A única exceção a essa regra são os elementos que têm um número de sua coluna igual ao número de sua linha. Nesse caso, estes elementos devem ser igual ao número 1. Com esta informação podemos iniciar nossa resolução. Utilizaremos agora os mesmos procedimentos de pedir o número de linhas e de colunas e armazenar nossa matriz da questão anterior. Depois de ter nossa matriz armazenada, criaremos uma variável tipo int para indicar se nossa matriz é uma matriz identidade. Definiremos que esta variável vai ter valor 1 se a nossa matriz for uma matriz identidade, e caso ela não seja, ela terá valor de 0. Com isso iniciaremos definindo o valor desta variável como 1. Em seguida iniciaremos duas estruturas de repetição. Essas novas estruturas de repetição têm duas condições. A primeira é repetir de acordo com o número de linhas e colunas da nossa matriz, e a segunda é ter o valor da nossa variável identidade igual a 1. Com o pensamento abstrato, podemos dizer que essa condição de o valor da variável identidade igual a 1 significa que ao obter nossa matriz nós não sabemos se ela é uma matriz identidade ou não, por isso consideramos que nossa matriz é uma matriz identidade mesmo sem a ter analisado. Caso nos encontremos algum valor que indique que nossa matriz não é uma matriz identidade, nós mudamos o valor de nossa variável e com isso nossa condição é encerrada, pois se encontramos um valor que faça a nossa matriz não ser identidade, não precisamos verificar os valores restantes. Assim, dentro de nossas estruturas de repetição, criamos uma estrutura de condição. Nela, caso tenhamos que os contadores possuam valores diferentes e o valor referente a estes contadores for diferente de 0, temos que nossa matriz não é uma matriz identidade, e assim atualizamos nossa variável identidade. Se tivermos que nossa condição não for cumprida, temos que o valor é igual a 0, o que está de acordo com nossa condição de ser uma matriz identidade. Ou
os contadores têm valor igual. Nesse caso, verificamos se o valor desta posição é diferente de 1. Caso esta condição seja cumprida, temos que nossa matriz não será uma matriz identidade. Por fim, criamos uma condição para informar se nossa matriz é uma matriz identidade ou não, de acordo com o valor da nossa variável identidade que definimos anteriormente. E finalizamos nosso código imprimindo nossa matriz. Para finalizar, comentaremos agora a resolução da 8ª questão. Vale a pena dizer que nesta questão não foi feita a validação de nenhum valor pelo único motivo de reduzir o tamanho do código para que seja melhor compreendido. O enunciado dessa questão diz: faça um programa que receba o gabarito de uma prova com 10 questões de múltipla escolha, em seguida receba o nome e as opções marcadas por N alunos. Por fim, imprima os nomes dos alunos com a sua nota na prova. Inicialmente nesta questão criamos nossas duas variáveis para serem nossa contadora de repetição e nossa variável que armazenar o número de alunos, além de nosso vetor que armazenará o gabarito das questões da prova que será analisada. Em seguida, como estrutura de repetição, pedimos para o usuário informar cada alternativa correta da avaliação. Depois pedimos ao usuário para informar o número de alunos que terão suas provas corrigidas. Com esta informação criamos duas matrizes, uma que armazenar o nome dos alunos e outras alternativas que cada um escolheu. Para essa segunda matriz definimos que ela terá 10 colunas, pois a avaliação tem 10 questões. E na de nomes definiremos que terá 30 colunas, mas caso você queira armazenar um nome que tem mais de 30 caracteres, deve-se considerar uma matriz com um número maior de colunas. Além dessas matrizes criadas, também foi criado um vetor para armazenar a nota de cada aluno. Em seguida, criamos duas estruturas de repetição, no qual a estrutura de repetição mais externa irá repetir n vezes e a estrutura interna 10 vezes. Dentro da estrutura de repetição mais externa, pedimos ao usuário para informar o nome do usuário. Para isso utilizaremos o comando scanf. Mas o comando scanf não armazena somente um caractere. E além disso, você não colocou o e-comercial no scanf. Sim, isto está correto. Entretanto, podemos usar este comando para armazenar strings da exata forma que você está vendo, mas para entender como isto ocorre e por que nesse caso não usamos o e-comercial, você deve assistir até a aula de ponteiros. Entretanto, não assista ela sem antes terminar de ver as aulas que antecederão. Em seguida, no nosso código, pedimos para o usuário informar as alternativas que o aluno que acabou de ter seu nome informado escolheu. E em duas novas estruturas de repetições iremos verificar a nota de cada aluno. Dentro da estrutura de repetição mais externa, inicializamos a nota de cada aluno como 0 e dentro da estrutura de repetição mais interna, verificamos se o aluno acertou cada uma das questões de acordo com o avanço da estrutura de repetição. Caso o aluno tenha acertado uma questão, nós realizamos um incremento em sua nota. Por fim, em uma nova estrutura de repetição, imprimimos o nome do aluno e sua nota. E assim chegamos ao fim de nossa aula. Para nossa próxima aula realizaremos a resolução de algumas questões mais complexas. A lista de questões que será utilizada na próxima aula está na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção e... Isso é tudo, pessoal.